Olá, paz e bem para você. Hoje, quinta-feira, dia 8 de agosto, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça. E também como oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Rezemos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão por esta dádiva, por mais um dia de vida. Pelo calor que cria a vida, pela luz que abre os nossos olhos. Abri, Senhor, os nossos lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai a nossa mente e o nosso coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos, iluminai o nosso entendimento, inflamai a nossa vontade para que possamos rezar digna, atenta e devotamente esta leitura orante da palavra. Hoje nós celebramos a memória litúrgica de São Domingos. São Domingos, ele é o fundador da Ordem dos Pregadores. Na escuta, meditação e contemplação da Palavra de Deus, acolhamos o Senhor que nos fala ao coração. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 16, versículos 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que diz o texto bíblico? Qual questionamento Jesus dirige aos discípulos? Quais afirmações a respeito de Jesus são feitas? Para Simão Pedro, quem é Jesus? Qual missão o Senhor confia a Pedro? As multidões acorrem a Jesus de todas as partes. Jesus, por sua vez, acolhe a todos, ensina, instrui e cura a todos. Causa admiração e resistência. No entanto, muitos não chegam a compreender e reconhecer sua identidade profunda e querem matá-lo. A razão da resistência e rejeição ao Evangelho tem nome: incredulidade. A dupla pergunta posta por Jesus aos seus discípulos revela a consciência que Jesus tem dessa incompreensão que atinge inclusive os discípulos. A confissão de fé de Pedro ante a revelação de Deus, fé sobre a qual a igreja está fundada, precisará passar pelo crivo da paixão, morte e ressurreição do Senhor para poder ser vivida, ou melhor, se tornar um modo de viver. O Messias que Jesus é, não é exatamente o que Pedro pensa ter encontrado. Será necessário um longo caminho para que ele e todos os discípulos cheguem a uma conversão profunda que atinja e ilumine a sua própria visão do Messias prometido por Deus. O que o texto diz a você?
Qual palavra mais chamou a sua atenção? Em que sentido o texto fortalece a sua caminhada de fé? Como você acolhe as palavras e os ensinamentos de Jesus em sua vida? E quais atitudes Jesus o convida a ter? Uma pergunta, uma profissão de fé, um compromisso. Com essas 3 provocações podemos entender o Evangelho de hoje. Jesus pergunta se o povo e os discípulos sabem quem é ele. Pedro responde, revelado pelo Pai, que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe dá um encargo grandioso, um compromisso. As chaves do reino dos céus. As chaves são símbolo de autoridade e governo sobre a casa. Quem as tem pode abrir a porta e permitir a entrada, ou, trancando-a, impede o acesso. Grande responsabilidade de Pedro e seus legítimos sucessores, através dessa mediação da instituição humana, a Igreja. O Senhor continua presente no mundo e atuando para a santificação de todos. E para você, quem é Jesus? A partir da experiência de Pedro, temos que aprender que a fé é um risco que, apesar de nossas debilidades e negações, devemos ser sinais de fé no mundo de hoje, anunciando que Jesus de Nazaré é o Salvador dos homens e, por isso, é a nossa esperança e a nossa certeza. A Igreja é uma casa construída sobre a rocha, ainda que se apoie na fragilidade dos homens. Somente Cristo não tem mancha nem mácula. Dentro da Igreja haverá sempre pecadores. Por isso, a Igreja tem necessidade de atar e desatar, através da reconciliação e do perdão mútuo. O pecado continua e por isso deve continuar também o perdão. Jesus promete que sua Igreja sobreviverá, não obstante as forças da destruição e da morte. Vivemos apoiados sobre esta promessa. A promessa do Senhor e sua fidelidade nos tornam lutadores incansáveis do bem. A graça de Deus nos potencia e nos faz como somos. Eu sou o que sou pela graça de Deus, vai dizer São Paulo. A graça de Deus nos faz viver na alegria, pois sabemos que Deus nos ama apesar de nossas debilidades. Nossas culpas são grãos de areia ao lado da grande montanha que é a misericórdia de Deus, dizia São João Maria Vianney. Mas o que o texto leva a dizer a Deus? Entregue ao Senhor os frutos da sua oração, da meditação e contemplação da palavra. E apresente o apelo que brotou em seu coração e peça a graça de vivê-lo durante o dia. Faça sua prece de agradecimento. O Senhor é a nossa força, consolo e abrigo. A Ele confiamos as pessoas que amamos e todas aquelas com as quais partilharemos a vida nesse dia. Ó Jesus, Divino Mestre, vós tendes palavras de vida eterna, e eu creio. Ó Senhor, sois a verdade, mas aumentai a minha fé. Eu vos amo, ó Senhor, e sois o caminho com todas as minhas forças, pois vós quereis que cumpramos fielmente os vossos mandamentos. Eu vos peço, ó Jesus, eu vos suplico e vos agradeço o dom da Sagrada Escritura. E com Maria lembrarei as vossas palavras, as conservarei na minha mente e no meu coração. Ó Jesus, vós sois o caminho, a verdade e a vida. Tem piedade de nós. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual é a aplicação da palavra de Deus em sua vida e qual apelo esta palavra desperta em seu coração? Que o nosso novo olhar seja renovado a cada instante pela fé em Jesus. Que Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós, que volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Por intercessão de São Domingos, abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma quinta-feira muito abençoada e feliz para você, um forte abraço e fique na paz.